Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. Olá, no Bem Viver de hoje você vai ver que a puberdade precoce nas meninas vem chamando a atenção dos profissionais da saúde. Vamos falar também sobre hipertensão, uma doença silenciosa e que aqui em Santa Maria já atinge cerca de 50 mil pessoas. E ainda conheça a história e também os benefícios do Pilates. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. A puberdade precoce nas meninas vem chamando a atenção dos profissionais da saúde. As causas podem ser diversas, como predisposição genética, estilo de vida e até mesmo o excesso de exposição às telas. Mas o mais importante é estar atento às possíveis consequências que a doutora Karina pode esclarecer agora sobre esse assunto e traz mais informações preciosas de como os responsáveis devem agir e auxiliar as meninas neste momento. No meu consultório, eu costumo atender um público bastante jovem, né? Eu tenho um público bem mais jovem do que mulheres de acima de 40 anos, 50 anos. Eu acho que dos 40 ainda tem bastante. E esse público bastante jovem, muitas vezes me procura em função da menarca, né? Em função da menstruação, em função das consequências, dos ciclos, enfim. E o que eu tenho notado, sim, é uma redução da idade da primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, né? Que tem se caracterizado por volta dos 11 anos, mais ou menos, assim, a minha rotina, do que a gente pode encontrar meninas um pouco mais cedo também, né, do que isso. Realmente, no século XIX, um pouco antes dessa idade, uns 16, 17 anos, tem havido uma queda nessa idade, né, da primeira menstruação, considerando-se normalidade entre 10 e 14 anos. Mas a gente encontra, né, eventualmente, meninas mais cedo que isso, menstruadas, e uma das coisas é muito complexo a gente deixar isso como uma causa única, né, mas a gente tem entendido isso como uma mudança de fatores, tanto culturais, socioeconômicos e principalmente né, que tem trazido essas mudanças para uma idade menor. E nós temos um fator individual também, que é a idade da primeira menstruação materna. Então, tem uma tendência de acompanhar esse perfil da mãe. Ah, a mãe menstruou um pouquinho mais cedo, a menina também veio um pouquinho mais cedo. E a gente tem visto que não só o aumento do estresse, a exposição a estímulos, né, das meninas, tanto de telas, né, como é o termo que tem se usado, mas também com a exposição dessa questão alimentar. Nós temos melhorado a qualidade da saúde humana, né? Nós temos aumentado essa expectativa e com essa melhora da alimentação e melhora da saúde, nós também temos tido um corpo mais rápido preparado para isso, né? Assim como nós temos a parte em que se trata do aumento do consumo de gorduras, que nós temos também uma produção periférica de estrogênio que acaba interferindo nesse ciclo hormonal do corpo das meninas, predispondo com que elas menstruem mais cedo, né? Então, tem essa relação do índice de massa corporal, que a gente chama de IMC, das meninas com um pouco mais de gordura corporal menstruarem um pouquinho mais cedo. Porque se você pensar na menstruação precoce como um problema apenas por isso, nós não teríamos grandes repercussões, mas se considerarmos todo um aspecto maior, além desse, nós podemos ter também meninas com problemas psicológicos. Em que sentido? No sentido de que muitas delas, às vezes, têm 10, 11 anos, mas com uma aparência física de um corpo de 13, 14, 15. Isso pode gerar para ela consequências no sentido dela se sentir muito diferente diante de algumas colegas, né, no colégio. Ela pode ser tratada como uma menina mais velha, né? Até num quesito sexual. Se nós formos para um lado mais cultural, a gente tem
meninas expostas muito mais cedo a maus hábitos, como cigarro, álcool, e determinadas outras substâncias que a gente pode ter em decorrência desse fator físico, né? Ou dessa sensibilidade maior dela procurar mais esse tipo de atividade em função da menstruação precoce, porque gera é uma transição. A gente sai dessa pré-adolescência para uma adolescência mais precoce, né? Isso também muda não só a parte hormonal, mas toda a parte psicológica, cultural dessa menina, né? As exposições a que ela é colocada. Se nós pensarmos dessa mesma forma, nós temos meninas que saem da pré-puberdade e vão para a puberdade. E o que a menarca nos dá? A menarca nos dá um sinal de que essa menina está em idade reprodutiva, né? Que é uma menina com capacidade de gestar. Ela é uma menina que tem um corpo perfeito, que ela está exteriorizando menstruação, então a anatomia dela está perfeita e hormonalmente capacitada também para gerar um bebê. Acaba que essa menina muitas vezes acaba sendo exposta, né, a relações sexuais, enfim, muitas vezes com uma incompatibilidade do que é o que o corpo dela pede com o que a maturidade dela ela tem de maturidade, e a gente acaba expondo, né, ela acaba sendo exposta a gravidezes indesejadas, né, muitas vezes, relações sexuais desprotegidas, mal orientadas, né. Eu sou médica, ginecologista e obstetra, e eu atuo tanto no sistema público de saúde quanto no consultório particular. Nós temos uma divisão cultural muito grande, muito difícil, em que a gente tem mães que me procuram no consultório precocemente, então, às vezes, elas me procuram assim, com a filha de 10 anos, porque elas acham que a filha vai menstruar, né? Então, elas me procuram, olha, doutora, a minha filha começou a apresentar pelos, eu devo levar ela para já consultar contigo? Ela começou a ter desenvolvimento de mamas, eu devo me preocupar e levar já agora? Mas, claro, que na imensa maioria das vezes, elas me procuram porque a menina menstruou a primeira vez. Então, elas chegam e me dizem, doutora, a minha filha menstruou a primeira vez, eu trouxe ela para você conversar, para a gente ver se está tudo bem, né, aquela questão toda. Esse é o sistema que normalmente acontece no meu consultório. No Sistema Único de Saúde, infelizmente, essa rotina é totalmente diferente. E muitas vezes, essas meninas chegam para mim no Sistema Único de Saúde, no sistema público, com 11, 12, 13 anos, grávidas. Então, elas chegam para mim já com uma gestação precoce, uma gestação não planejada, né? Essa menina totalmente desinformada. Então, essa questão é muito importante, porque nos mostra toda uma diferença cultural, né, dessa abordagem, e como a gente lida com isso. Então, a primeira coisa que eu faço é esclarecer para elas que a consulta é feita em 2 momentos. Um momento em que a mãe fica junto, porque na maioria das vezes a mãe entra na consulta, né, espontaneamente, e num segundo momento eu fico sozinha com essa menina, né, então eu encaminho a mãe para a sala de espera, a gente conversa e a mãe volta. Por quê? Porque muitas vezes essa menina ela tem um pouco de dificuldade de conversar com essa mãe, e eu sou um campo neutro, digamos assim, né? Claro que algumas meninas podem me considerar uma desconhecida no primeiro momento e não querer conversar, e tudo bem, jamais ela vai ser forçada. Então, o que eu sempre oriento para ela? A primeira consulta do ginecologista, nem sempre a gente examina, a gente conversa, né? Eu me apresento, eu mostro para ela como ela é, se ela quer ser examinada, né? Então, eu mostro para ela como é o corpo dela, eu oriento o que significa menstruação, né? Eu mostro para ela como ela pode e ela deve se olhar no espelho. Eu oriento para ela como fazer esse cuidado na parte menstrual, né? Porque tem toda essa questão da higiene, né? Do conhecimento do próprio corpo, dos pelos, das mamas,
né, para ela se olhar. Então, toda essa questão. Se a menina é uma menina mais solta, mais extrovertida, não se importa, eu examino ela, mesmo que externamente, né? Se ela já teve relação, enfim, ou conforme a necessidade de alguma patologia, a gente faz o exame ginecológico também. Mas, na maioria das vezes, eu faço uma pequena entrevista com elas, converso, oriento, me apresento e deixo em aberto para ela retornar assim que ela se sentir mais confortável, com mais dúvidas, ou que ela ache necessário a gente conversar sobre outras coisas. E eu já pincelo, sim, a questão da vacina do HPV, que é extremamente importante, né? Inclusive, eu faço isso normalmente na presença da mãe, e já pincelo para ela a questão sexual, né? A questão da relação sexual, da abordagem, né? Se ela tem preferência já por algum gênero, né, por sexo com meninos ou meninas, se ela tem interesse em alguém, se ela já beijou alguém, né, se ela tem curiosidade, se ela se toca. Então, tudo isso eu tento abordar, mas é individualizado, né? Se a menina me dá mais liberdade, eu vou até onde ela deixa, para não assustar essa menina e fazer com que ela se sinta confortável de voltar para conversar, que ela não fique desamparada nem em casa e nem ali, né, no consultório. Que a menarca é uma coisa que vai acontecer, né? A gente ainda tem muita dificuldade dentro das famílias de conversar com as adolescentes sobre menstruação. Muitos pais têm medo de conversar, achando que se conversarem isso geraria, estimularia a relação sexual, que abordaríamos assuntos sobre sexo, e na verdade isso trata-se de sexualidade, não de sexo, né? Trata-se de conhecer o próprio corpo, de saber o que é normal. Obrigada, doutora Karina, pelas explicações. Um assunto tão importante e, na dúvida, os pais ou responsáveis devem sempre entrar em contato com um profissional qualificado. A gente segue então com o Bem Viver e a gente vai falar sobre uma doença descrita como silenciosa por muitos profissionais da saúde. A hipertensão é uma doença crônica e que leva o indivíduo a apresentar níveis de pressão arterial elevados. Em Santa Maria, quase 50 mil pessoas têm a doença. Uma doença crônica que leva o indivíduo a apresentar níveis de pressão arterial elevados tem chamado a atenção dos gestores da saúde. Em Santa Maria, mais de 49 mil pessoas têm hipertensão. A doença, que é descrita por muitos profissionais como silenciosa, apresenta alguns sintomas, tem tratamento e até mesmo fatores que podem ser modificados para proporcionar maior qualidade de vida. A condição é constatada com o auxílio de um aparelho que monitora a pressão em milímetros de mercúrio, possibilitando a observação das pressões arteriais sistólica e diastólica, referentes à tensão com que o sangue passa nas paredes arteriais quando o coração contrai e relaxa. A doença é tema de investigação no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. No grupo de ensino, pesquisa e extensão Práticas de Cuidado dos diversos cenários de atenção à saúde, a professora e chefe do Departamento de Enfermagem, Maria Denise Schmidt, analisa os dados obtidos por acadêmicos sobre a patologia. Entre 2017 e 2018, uma pesquisa desenvolvida pelo grupo contou com a participação de 558 usuários da atenção básica de Santa Maria. Deste quantitativo, 269 são homens e 289 mulheres, com idades entre 20 e 79 anos. Além de dados básicos como etnia, estado civil, nível de escolaridade, religião e ocupação, os participantes responderam perguntas sobre condições de moradia, consumo de bebida alcoólica, hábito de fumar, tratamento para depressão, estresse, índice de massa corporal, sedentarismo e tratamento para hipertensão arterial sistêmica. Para Maria Denise, um dos dados a ser observado com atenção é o número de participantes que realizam o tratamento para hipertensão. De 558, 159 mantêm uma rotina de controle da doença, ou seja, 28,5% do total. Ela reflete sobre o uso de medicamentos e a aderência ao tratamento. O médico vai dizer qual tipo, qual maneira de tomar, enfim, é uma decisão daí médica que, na maioria dos casos, também a gente tem como resultado de pesquisa que as pessoas têm muito pouca aderência à medicação. Então, isso também altera demais, né, a forma da pessoa viver com essa pressão alta, porque se ela toma regularmente a medicação prescrita, ela evita na vida dela de fazer crise hipertensiva.
E essa crise hipertensiva é que pode levar a um acidente vascular encefálico, por exemplo, né? E aí ter consequências piores. Então, o nosso maior cuidado com a pessoa hipertensa é que ela faça adesão ao tratamento prescrito para ela. Todos nós precisamos fazer o cuidado com essa mudança de vida, né? Até para a gente prevenir a hipertensão. Mas a pessoa hipertensa mais ainda, ela precisa aderir, além da modificação do estilo de vida, também a medicação. E aí ela precisa tomar isso regularmente, tendo ou não tendo sintoma, porque ela, às vezes, né, é considerada como ela é silenciosa, ela diz, mas não tenho nada, então eu não vou tomar. E aí para de tomar, faz crise hipertensiva, né, e aí a vida complica um pouco. As mudanças em hábitos antigos também fazem parte do processo. Há mais de 25 anos, a costureira Leonor Sacol, de 77 anos, participa do grupo santamariense de hipertensos Novo Estilo de Vida. A rotina de cuidados e dança ao lado dos colegas é recomendada. Eu passo para elas que devem frequentar, né, o grupo, que é muito bom, faz muito bem para a gente mesmo. A gente, claro, tem que continuar tomando, né, os remédios, mas isso aqui ajuda muito. Desde 1993, o grupo realiza a prática de exercícios físicos e dança em um dos ginásios do Centro Desportivo Municipal. O zelo pela saúde dos participantes com idades de 60 a 87 anos é uma prioridade para a professora de Educação Física, Maria da Conceição Xavier, que trabalha com o grupo desde 1998. Ela descreve a participação nas aulas como um combo de oportunidades que vai além do cuidado com a hipertensão. Então, o que eu digo a importância? A importância, assim, em todos os sentidos. Tanto assim para a saúde, tanto para a qualidade de vida, tanto para a convivência com eles, entre eles, né? E essa interação social que há entre eles. Então, é todo um combo, eu digo que é todo um combo, é todo um conjunto que faz com que a melhora da qualidade da saúde deles venha a acontecer. E o Bem Viver, então, vai agora para o intervalo, mas antes você vai acompanhar uma dica de beleza da Clínica Inanna. Redução de manchas, redução de acne, melhora da qualidade da pele. Todos esses benefícios você pode ter com a luz intensa pulsada. A luz pulsada atua em várias camadas da pele, estimulando o colágeno e também atua naquelas células de pigmentação, as células de melanócitos, onde vai reduzir a pigmentação, as manchinhas da sua pele. Estamos apresentando Bem Viver. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Há 21 anos, a Luz Mania está presente na cidade de Santa Maria. A loja, localizada na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, vende artigos de armarinho e tudo que você possa imaginar de itens de costura, como zíperes, botões, linhas e tecidos. Aqui, você também encontra barbantes, muito utilizados para fazer suplá. Além disso, os produtos cosméticos são uma excelente opção de presente. Seja para presentear alguém especial ou a você mesmo, a Luz Mania trabalha com marcas como o Boticário, Natura e Avon. Atualmente, um dos itens mais requisitados são os tecidos para confecção de máscaras e lãs para tricô. Inclusive, o famoso casaco TED que eu estou usando agora é feito a partir do tecido TED, um dos itens mais procurados na loja. Então você já sabe, precisou de itens de armarinho, tecidos e lãs dos mais variados tipos, a Luz Mania é o lugar certo. Quer saber mais? Acesse as redes sociais mania.luz ou faça uma visita até a loja.
Voltamos a apresentar Bem Viver. Responsável pela criação de um dos melhores métodos de reabilitação, Joseph Pilates espalhou seu legado pelos 4 cantos do mundo. Conheça hoje no Bem Viver um pouco mais da história e os benefícios do Pilates. O Joseph nasceu em 1883, lá numa cidadezinha na Alemanha, de pais ginastas. O pai era ginasta e a mãe naturóloga. Então ele já vinha desse meio da saúde, nesse meio onde os pais já exploravam a saúde e o corpo, né? Só que ele era uma criança doente, ele sofria de muitas doenças, era uma criança frágil, ele tinha raquitismo, problemas respiratórios, asmático. Então, com o decorrer do tempo ali, antes da adolescência, na adolescência ele já começou um processo de fortalecimento do corpo baseado nos exercícios que o pai dele trabalhava, né? Então, inspirado no pai, ele começou a se exercitar e na melhora da postura e respiração, ele viu que justamente os exercícios, as doenças que ele tinha se devia justamente à falta daquela postura, dos desvios que ele tinha e da falta de fortalecimento. Então, a partir disso, ele começou a praticar muitos esportes, ele esquiava, mergulhava, que mais o boxe também, praticava yoga, e essas atividades e esportes depois também favoreceram na criação dos exercícios do método. Ele sempre dizia que a mente que controla o corpo, e tanto é que o nome do método que ele criou a princípio seria contrologia, que é a mente, né, que controla corpo e músculos. Então ele ajudou esse pessoal, só que logo após ele foi transferido para outro centro de concentração, campo de concentração, né, onde ele foi enfermeiro. Lá, então, visualizando as macas, pacientes acamados, mutilados, ele teve a ideia de retirar as molas das macas e então utilizá-las como resistência para aqueles pacientes que estavam acamados. Então, conseguindo trabalhar fortalecimento para aqueles pacientes. O que depois, então, veio a ser patenteado como um dos aparelhos que a gente tem aqui, que é o Cadillac e o Reformer. Em 1933, então, ele se naturalizou americano e publicou seus 2 livros, que é onde tem o método dele. Durante esses 38 anos que ele ficou lá, ele atendeu mais de 2.000 pessoas famosas e tal. O método difundiu nos Estados Unidos, porém em 1967 ele veio a falecer, 83 anos, não se sabe a exata causa. Então seus discípulos que treinavam, estudavam com ele, manteram o método depois, aperfeiçoaram e então nomearam o método depois do falecimento dele como método Pilates. Por se tratar de um exercício que trabalha o corpo de forma global, ele já tem um diferencial, né? Por exemplo, de um exercício de musculação de academia, você trabalha o músculo isolado, aqui você trabalha o corpo de uma maneira global, sempre associando, né, a postura. Então, a gente tem um ganho de fortalecimento global, fortalecimento de todas as regiões do corpo, incluindo a musculatura profunda da coluna, né, que o método prioriza, né, muito essa parte de postura também, melhora da postura. Fortalecimento, flexibilidade, é trabalhado muito flexibilidade da coluna, tanto em extensão, flexão, né, as rotações, então tem um ganho muito grande de flexibilidade. O alongamento, né, alongamento global também, são movimentos fluidos então, e essa tranquilidade que passa, né, dos movimentos na forma de executar faz com que também diminua os níveis de ansiedade, depressão e consequentemente vai haver uma melhora na qualidade de sono deste indivíduo que vem praticar, né. O público-alvo são as mulheres, mas graças a Deus os homens estão chegando no estúdio, eles conseguem perceber a importância. Muitos ainda vêm mais como forma de reabilitação, por indicação médica, enfim, né, reabilitação de um joelho, de uma coluna. As mulheres já vêm mais pelo prazer da atividade, como atividade física, não somente reabilitação, mas o público
do Pilates, ele pode ser para todos os públicos, desde criança, adolescente, principalmente adolescente que começa a apresentar desvios posturais, é a fase ideal para começar o Pilates, né, para já combater certos desvios, escoliose, enfim. Idosos também é uma fase muito legal de trabalhar, por quê? Não falei nos benefícios também, mas também tem coordenação motora e equilíbrio, né? Que nessa fase da terceira idade a gente precisa ter mais sustentação, justamente porque idosos têm muita queda. E também há um ganho de densidade óssea, né? Então é muito importante, né? Na questão da osteoporose, na idade. E o público que a gente adora atender também, que são as gestantes. A gente tem bastante procura de gestante. É uma fase bem bonita, assim, de acompanhar. Pode auxiliar até no parto, então, já que Exatamente, benefícios no pré e pós-parto. Tu vai trabalhando o corpo conforme as modificações da gestação, né? E ela já está preparada para o pós-parto também. Ele é uma atividade de resultado rápido. O ideal para ter um resultado mais rápido seria 2 a 3 vezes na semana. Alguns pacientes praticam uma vez, vai demorar um pouquinho mais para aparecer o resultado, porque o sentir ele vem bem antes. A pessoa com poucas sessões já se sentem muito melhor em questão de dor. Então, muitas pessoas em poucas sessões já têm esse alívio de dor. E uma coisa muito importante que eu também não falei, que é a consciência corporal. O que é o diferencial no Pilates? Tu traz o paciente para o contato dele com ele mesmo. Ele tem que estar concentrado, tem que sentir o que está fazendo. Quanto mais concentrado, mais resultado tu vai ter. E quanto mais consciência corporal dos movimentos, aonde tu tem que contrair, aonde acontece o movimento, também o resultado vai ser mais rápido. Dizem que em torno de 3 meses já teria um resultado bem visível, né? Hoje em dia, 2 profissionais podem trabalhar com Pilates, que são os educadores físicos e os fisioterapeutas, então sempre procurar um lugar especializado. Tá aí, então, você conheceu um pouco mais da história e também os benefícios do Pilates. Eu já fiquei com vontade de me mexer, porque é muito importante fazer um exercício, ter mais saúde, mais disposição e, é claro, muito bem viver. E o programa de hoje vai ficando por aqui, lembrando que você segue nos acompanhando aqui na TV Diário, também nas nossas redes sociais, na Rádio CDN, em todas as nossas plataformas. Lembrando que no app do Diário você também confere as principais reportagens e programas da nossa TV Diário. Eu vou ficando por aqui desejando uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética.